Olá, sou o professor Pedro Pedrosa e iremos continuar o estudo de microcontroladores utilizando linguagem C. Espero que tenha aproveitado a aula anterior para revisar a linguagem C, especialmente para microcontroladores. Nesta nossa segunda aula, iremos fazer uma breve introdução do que são os microcontroladores, em que iremos abordar especificamente os microcontroladores PIC. Na aula de hoje falaremos sobre as características dos microcontroladores e suas aplicações. Sendo assim, o objetivo desta aula é introduzir o conceito dos microcontroladores, seus componentes internos, suas aplicações e características. Esta é a grande pergunta: por que estudar microcontroladores? Estes dispositivos são a base de funcionamento dos dispositivos modernos, estando presente em todos os dispositivos eletrônicos. Deste modo, estão em dispositivos domésticos, como micro-ondas, geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado e em todas as outras coisas que aprendemos a conviver nos dias de hoje, como carros, aviões, celulares e até mesmo em simples brinquedos. As aplicações e dispositivos dos microcontroladores é enorme devido a estes serem SoC, que é a sigla do termo sistema em chip em inglês. Estes sistemas também são conhecidos como sistemas embutidos, que em um único chip possui processador, memória, entradas e saída de dados, temporizadores e relógio interno. Estes dispositivos, por ter todos estes componentes em um único chip, então possuem baixo preço, mas isto não evita que tenham alta eficiência na execução de suas aplicações. Estes dispositivos controlam os mais diversos equipamentos, podendo inclusive ser utilizado em projetos de automação, como sistemas de segurança, controle de estacionamento, entre outros. Estes dispositivos muitas vezes podem vir com algumas particularidades dependendo do modelo e do fabricante, podendo conter ainda conversores analógico-digital, ou digital-analógico, podendo até mesmo possuir sensores de temperatura, entre outros componentes. Precisamos ressaltar que o motivo de todas estas aplicações e funcionalidades serem possíveis em um único chip, deve-se a esses dispositivos serem programáveis. Sendo assim, temos um hardware e um software integrado para cada aplicação. Todos estes componentes que falei dos microcontroladores, você já deve ter ouvido falar de pelo menos de parte deles. Isto deve-se ao fato de eles serem os mesmos utilizados nos computadores. A diferença básica é que no computador temos um dispositivo para cada uma dessas funcionalidades, enquanto os microcontroladores possuem apenas um chip. Quem controla tudo no computador são microprocessadores de alto desempenho, que controla componentes com elevado nível de processamento de dado, além de entrada e saída de dados amigável. O microcontrolador possui tudo em um único chip e é muito mais acessível. Então vamos às desvantagens. A primeira é a velocidade e a capacidade de processamento, que são muito menores, sendo seu processamento na ordem de megahertz, enquanto os computadores são da ordem de gigahertz. Resumindo, em um único chip os microcontroladores podem apresentar a seguinte configuração: apresentando memórias RAM e ROM, interrupções, temporizadores, portas seriais e paralelas, temporizadores, conversores analógico-digital e digital-analógico. A maioria dos microcontroladores utilizados nos dias de hoje possuem as características abaixo. Vale o destaque para a programação da memória EEPROM, em que um mesmo dispositivo pode ser gravado diversas vezes com programas distintos, em que o programa anterior é apagado através de eletricidade. Apresentando um pouco do mercado através de números, temos que no mundo atual os sistemas embarcados possuem apenas 4% do seu total aplicados em computadores, todo o restante é aplicado em dispositivos do setor de microcontroladores. Como curiosidade, temos que os carros médios de hoje possuem aproximadamente 15 microcontroladores para seu funcionamento adequado.
Já carros como o Mercedes Classe S possuem 64 microcontroladores para controlar seu funcionamento e todo o conforto e comodidade existentes no mesmo. Quanto ao funcionamento, iremos apresentar os componentes dos microcontroladores. O primeiro é a unidade lógica e aritmética, que é responsável pela execução de todos os cálculos e comparações executadas pelo microcontrolador. O segundo é a unidade de processamento, que controla todo o funcionamento do microcontrolador, executando os programas e acessando os responsáveis por cada operação. Em terceiro, temos os periféricos dos microcontroladores, em que os existentes em cada um depende do modelo e do fabricante. Podemos assemelhar isto aos automóveis, onde as funcionalidades dos carros dependem do fabricante e também do modelo. Então, do mesmo modo que os carros podem vir com trava, alarme, direção hidráulica, ar-condicionado, 2 portas ou 4, e alguns até mesmo com 3, então, o microcontrolador pode vir com interrupções, conversores AD/EDA, portas de comunicação serial e 2C, SPI, entre tantos outros. O quarto é a memória, em que temos principalmente a memória do programa que é gravado para ser executado. Existe a memória de dados, além de outras memórias usadas para seu funcionamento, que são os seus registradores, contador de programa, endereço dos pinos, entre outras. O quinto e último componente são as entradas e saídas de dados, que nos microcontroladores são os pinos, que também ser agrupados em portas. Bem, para encerrar a aula, iremos abordar os tipos de memória dos microcontroladores. A memória RAM é de uso aleatório, podendo guardar temporariamente algum valor de uma variável, mas os dados desta memória são apagados e se perdem quando se inicializa os microcontroladores. Todos os microcontroladores possuem esta memória. As memórias seguintes podem ter apenas uma no microcontrolador e estão ligadas à gravação dos programas nas mesmas. A memória ROM é utilizada em dispositivos em fase de fabricação, em que ela é gravada apenas uma vez em fábrica. A memória EPROM pode ser gravada apenas uma vez após sair da fábrica. A memória EPROM pode ser gravada diversas vezes, mas deve ser apagada por luz ultravioleta antes de gravar um novo programa. A memória E2PROM pode ser gravada várias vezes e a memória anterior pode ser apagada por eletricidade, sendo esta uma grande vantagem. Por fim, existe a E2PROM Flash, em que pode ser gravada várias vezes e a própria CPU pode atualizar a memória ROM. É isto, pessoal. Esta foi nossa aula de hoje. Estas são as nossas referências usadas para esta aula, principalmente o item 4. Nesta aula, introduzimos o conceito dos microcontroladores, seus componentes internos e características. Não esqueçam de aprofundar seus conhecimentos nas atividades desta aula. Até a próxima aula, bons estudos!